Olá pessoal, me chamo Everton de Holanda e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Barulho da porra. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre a importância de você adquirir novos símbolos para você compreender tanto o mundo à sua volta, as suas relações, como compreender a si mesmo. Então, antes da gente começar, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, porque você ativando as notificações você fica atualizado de tudo o que acontece aqui neste canal. Então vamos lá. Primeira coisa, a inteligência é algo de mais valioso que a gente tem na nossa vida. E é através dela que a gente vai se autodesenvolvendo, que a gente vai conhecendo as coisas ao nosso redor e que a gente vai conhecendo a si mesmo. E é através da inteligência que a gente vai transmitir conhecimento, absorver conhecimento e assim a gente vai se desenvolvendo ao longo da vida. Mas entenda o seguinte, tem pessoas que param este processo durante um tempo e não conseguem mais absorver conhecimento, não conseguem transmitir conhecimento e elas acabam ficando completamente paralisadas. Então, primeira coisa, para nós que queremos adquirir conhecimento, nós devemos adquirir alguns conjuntos de símbolos para que a gente compreenda as coisas. E aqui eu vou citar um exemplo, né? Uma vez... Tá barulho da bexiga. Uma vez eu fui visitar um amigo, né, que faz consultas ao tarô, que são aquelas cartas lá que identifica alguns conjuntos de símbolos e mostra para a pessoa alguns aspectos da realidade dela que ela precisa conhecer. Então o que ele faz ali? Ele escolhe uma carta e ali vai ter um desenho. Então ele vai explicar quais são aqueles símbolos para as pessoas. Inicialmente você pensa que ele está adivinhando alguns aspectos da sua vida. Mas na verdade não, na verdade ele está dando alguns símbolos para que você compreenda esses aspectos da sua própria vida. Então entenda o seguinte, vou dar mais uma explicação aqui para vocês que vai ficar cada vez mais claro para você. Por exemplo, uma criança. A criança ela nasce, mas ela não sabe de nada do mundo. Ela vai participar de um processo de aprendizagem, ou seja, ela vai conhecer primeiramente o seu próprio corpo, ela vai se tocar, por exemplo, você pega uma criança e você observa que ela fica focada na sua própria mão, no seu próprio pé, né? Por quê? Porque ela está se autoconhecendo. Depois que ela passa por este processo de autoconhecimento do próprio corpo, ela vai partir para o conhecimento das coisas ao seu redor. Por exemplo, criança pergunta muito, né? Por exemplo, se ela vê uma cadeira, ela vai dizer, bom, o que é isso? Né? Se ela vê uma pedra no chão, ela vai perguntar o que é isso? O que ela está fazendo neste momento? Ela está apreendendo um conjunto de símbolos, um conjunto de significado das coisas. E a partir daí ela vai construir uma linguagem, ela vai conseguir descrever ações, vai conseguir descrever sentimentos através desses símbolos que foram colocados diante dela. Então entenda o seguinte, depois que a criança passa para uma idade mais adulta, ela vai precisar de símbolos mais complexos. Por quê? Porque dentro do mundo das coisas e do significado das coisas, ela vai conseguir descrever algumas ações. Por exemplo, se ela vê o objeto cadeira e ela faz uma ação, para que ela explique isso para alguém, ou para os seus pais, ou para os seus amigos, ou para sua avó, ela vai precisar do quê? Ela vai precisar transmitir a ação que ela fez junto ao objeto. Ou seja, a ação que ela tem é de sentar, mas sentar aonde? Então aí que ela vai começar a juntar as palavras e vai formar todo um conjunto de símbolos, nos quais as outras pessoas vão saber identificar. Então, o que distingue o ser humano dos animais é justamente essa capacidade de formulação de frases de acordo com tudo aquilo que está disponível para nós diante da realidade. Agora entenda o seguinte, tem pessoas que abortam esses processos de autoaprendizagem. Porque quando o ser humano atinge a idade adulta, ele vai precisar de símbolos mais complexos para descrever emoções, sentimentos, tudo aquilo que está no âmbito da razão. Então o que ele precisa fazer? Quais são os símbolos mais complexos que o indivíduo precisa ter como ferramenta para se autodesenvolver? Primeiramente, podemos dizer que o processo de aprendizagem através de um professor também é algo que está destinado ao autodesenvolvimento das pessoas. Ou seja, você tem que ter um mentor, você ter uma pessoa que vai te transmitir um conhecimento que você não tem. Então você saber escolher as pessoas que vão lhe ensinar alguma coisa é essencial. Segundo, através dos livros. Os livros nos traz toda essa simbólica da linguagem que está relacionada a um tipo de conhecimento
que pode nos trazer um benefício. Então, quanto mais você lê, mais símbolos você vai adquirir e mais capacidade você vai ter de compreender a realidade, compreender a si mesmo e compreender as pessoas. Então, são essas as ferramentas que você tem para se autodesenvolver. Lembrando que a inteligência, ela atua por inteiro no ser humano. Toda vez que ele age diante das coisas, que ele toma uma decisão, ele escolhe um caminho que ele deve percorrer, tudo isso faz parte do ser. Isso faz parte dele. Então, isso é a inteligência dele por completo. E nós devemos estar fortalecendo a nossa inteligência o tempo todo. Existe um dado muito interessante num livro chamado Música, Inteligência e Personalidade, que ele diz o seguinte: toda vez que você coloca complexidade no seu cérebro, ou seja, quando você lê um livro, quando você faz operações matemáticas, toda vez que você adquire um novo símbolo, seja ele através de símbolos artísticos ou símbolos escritos e assim por diante, os neurônios que você tem no seu cérebro, ele vai se fortalecendo, então você vai ficando mais inteligente, os seus neurônios se fortalecem, o seu QI aumenta. E toda vez que você interrompe esse processo de autoaprendizagem, ou seja, quando você não lê nenhum livro, quando você não aprende com ninguém, quando você não escuta um audiobook, quando você não coloca tensão no seu cérebro, todos esses neurônios eles vão se degradando. E aí você não recupera eles nunca mais. Então entenda o seguinte: todas as pessoas que não buscam o autodesenvolvimento através dos estudos, através de aulas, elas perdem muito. Não só no processo de atuação da inteligência, mas a própria parte fisiológica do cérebro, ela vai ficando deficiente. Por exemplo, quando as pessoas interrompem este processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento, elas podem ter doenças crônicas como o Alzheimer. Ou seja, ela não conseguiu fortalecer o seu cérebro, não desenvolveu neurônios o suficiente e ela vai perdendo a capacidade até de lembrar das coisas. Então, por isso que o processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento é muito importante. Principalmente você adquirir novos símbolos para você compreender a realidade e compreender a si mesmo. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para que você fique atualizado de tudo que acontece aqui no canal, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Tenham todos uma excelente manhã, uma excelente tarde, uma excelente noite e até a próxima.